Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente vai falar um pouquinho sobre o William Earl McLellin. Ele nasceu em janeiro de 1806, então ele era até 2 meses aí mais novo que Joseph. Joseph é de dezembro de 1805, né? A nossa base cronológica aqui, quando a gente está falando de tempo. Então, mesma idade de Joseph, ele faleceu bem depois, na verdade, em 1883, com 77 anos. Na Wikipédia já está mostrando aqui, ó, que ele foi do Quórum dos 12 Apóstolos de fevereiro de 1835 e saiu do Quórum dos 12 Apóstolos em maio de 1838, bem essa época aí de bastante membro da igreja, principalmente da grande liderança, saindo da igreja. Logo depois aí da falência do Banco de Kirtland, aquela decepção, né, com o ataque da igreja aos residentes no Missouri. E aqui está dizendo que ele era da organização inicial do Quórum dos 12 Apóstolos. Vamos dar uma olhadinha quem foi ele. Nasceu no Tennessee, o pai dele era Charles, a mãe dele era Sarah, e a mãe dele era de uma tribo Cherokee. Teve um primeiro casamento com uma Cynthia em 1829, mas ela morreu 2 anos depois. Então ele casou novamente em 1832, com a Emmeline. Acabaram se mudando para Independence, no Missouri, no mesmo ano. E o casalzinho teve 6 filhos. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, eles se mudaram para Independence, porque eles já eram membros da igreja. Pois é, o McLellin, ele conheceu a igreja em 1831, numa viagem que ele estava fazendo ali no Illinois. Acabou conhecendo os missionários e foi batizado, então, em agosto de 1831, pelo Hyrum Smith. Nesse mesmo ano que ele foi batizado, conheceu a igreja, foi batizado, ele já começou a viajar com o Hyrum em serviço missionário pelo Tennessee. Então, saca só, olha só o tempo do cara. Ó, agosto de 1831 conheceu a igreja, se batizou, já saiu em missão junto com o Hyrum para ensinar ali pelo Tennessee. Em outubro, já no próximo mês, Joseph Smith recebeu uma revelação divina e disse que ele tinha que sair em missão junto com o Samuel Smith, que era então o outro irmão de Joseph. O McLellin reclamou, falou, cara, cara, calma. Ele não aceitou, foi só em janeiro do próximo ano, então em 1832, que ele saiu em missão junto com o Luke Johnson daí. Mas é engraçado, né? Joseph recebeu uma revelação que ele tinha que ir para a missão e ele não foi. Ele foi excomungado da igreja nesse mesmo ano, então 1832, fez a missão ali no começo do ano. Foi excomungado pela primeira vez ali em dezembro desse mesmo ano, então quase um ano depois ele já tinha sido excomungado. Aqui não diz o motivo. Mas foi excomungado da igreja por um mesinho, já foi restaurado novamente. Voltou a fazer uma missão da igreja, agora com o Parley P. Pratt, no Missouri e no Illinois. Mas de novo, Joseph Smith já estava chateado com ele. Deu 2 mesinhos de missão, o Senhor já mandou uma nova revelação então, para Joseph Smith, dizendo que o Senhor Deus disse, não estou contente com o meu servo William McLellin. Bom, próximo ano, 1834, ele já estava em Kirtland, ele era professor, né? Então ele começou a ensinar as crianças na escola de Kirtland e também foi chamado como professor assistente na Escola dos Profetas. Ele recebeu o chamado também de alto conselheiro
na igreja lá no condado de Clay, lembra? Os membros estavam no Missouri, foram expulsos para um espacinho para ficar só os mormons morando lá, e esse espacinho chamava condado de Clay. Parece que a partir daí o senhor começou a ficar contente com o serviço dele, então em 1835, no comecinho ali, fevereiro de 1835, ele foi chamado como um dos 12 apóstolos, a primeira organização do Quórum dos 12 Apóstolos que a igreja teve. William McLellin estava entre eles. Na época ele estava com 29 aninhos. Teve um acontecimento meio bizarro aí nesse meio tempo também, que o livro dos mandamentos, que é o Doutrina e Convênios de hoje, estava ali para ser publicada. Só que alguns dos membros estavam criticando algumas das revelações de Joseph Smith. Falaram, cara, essas revelações aí não tem nada a ver e tal. Bom, Joseph Smith respondeu a isso fazendo um desafio. Falou assim, cara, então vocês aí que estão reclamando, pegue o homem mais sábio que vocês encontrarem aí para produzir uma revelação melhor do que a minha. Se ele conseguir produzir, então eu vou assumir que minhas revelações não vêm de Deus. Bom, o cara selecionado pelos críticos foi o McLellin, porque ele era professor e tal, né? Então ele foi selecionado pelos críticos para aceitar esse desafio. O McLellin foi lá, produziu um texto, avaliaram o texto e disseram, não, cara, esse texto não se compara às revelações que Joseph Smith recebe. Então, né, não foi aprovado. A única coisa é que quem estava avaliando esses textos do McLellin era o próprio Joseph Smith. Então, Joseph lançou o desafio, julgou e sentenciou. Bom, ali em 1837, o McLellin foi chamado para ser então o capitão da milícia do Missouri. A associação do McLellin com a igreja teve uma queda assim abrupta em 1838, quando Duneida ele chegou e declarou que ele não confiava na presidência da igreja. Bom, Duneida não, né? Deve ter alguma motivação. Mas, né, tava tudo bem até que de repente ele lança essa. O que é levantado como uma grande possível motivação tenha sido a falência daquele Kirtland Safety Society, né, o banco da igreja, que foi logo em novembro de 1837, né, então alguns meses antes. Muitos membros da igreja abandonaram a fé. Então logo no início já de 1838, o McLellin me lança uma dessa, né, cara, não confio na presidência da igreja não. Então, em maio de 1838, ele foi excomungado da igreja. Logo em seguida, a saída dele da igreja, ele já se juntou com o grupo de perseguidores da igreja. Pois é, aquele grupo que estava expulsando os Mormons ali do Missouri. O McLellin se juntou a eles. Aí, de acordo com fontes de membros da igreja, né, que a gente tem que sempre saber de onde vem a informação, o McLellin estava presente no grupo que roubou a casa e o estábulo de Joseph Smith enquanto ele estava na cadeia. Nessa época, acho que ele foi mandado para a cadeia de Liberty. Outras fontes dizem que o McLellin fez isso porque ele perdeu grana nesse lance do banco aí de Kirtland Safety Society. Por exemplo, uma fonte que cita isso é o Millennial Star. Em 1864, olha aí, quase 30 anos depois, eles relatam esse incidente. Então, eles dizem que Joseph estava na cadeia em Richmond, quando o McLellin, que era um homem de grande estatura, pediu pro xerife que estava cuidando lá de Joseph o privilégio de açoitar o profeta. A permissão foi concedida com a condição de que Joseph pudesse lutar também, né? Não ia estar amarrado. Então o xerife foi lá, falou com o Joseph Smith, falou, o carinha ali quer lutar com você. Joseph Smith concordou com a condição de que o McLellin não levasse armas. O McLellin não gostou da ideia, falou, não, eu quero pelo menos ter um pedaço de pau aí. E então Joseph Smith concordou com isso, então pode ficar aí com um pedaço de pau, mas o xerife não autorizou a briga em tão desigual condições. Olha só, cara, pra mim tá parecendo uma fonte bem suspeita. Tá bem desenhado uma imagem aí de um McLellin covarde pra caramba e de um Joseph Smith corajoso pra caramba. Eu até aceitaria essa história de que o McLellin foi lá querendo dar uma surra, pedindo pro xerife e tal, mas do jeito que aconteceu aqui, tô meio com dúvida. A motivação do McLellin querer ir lá, né, dar umas porradas no Joseph Smith, é porque Joseph estava escrevendo algumas cartas enquanto ele estava na cadeia de Liberty. Nessas cartas ele falava bem mal do McLellin, né? Então isso fez com que o McLellin chegasse lá querendo
descer-lhe o porrete em Joseph. Pulando lá na frente, né, depois da morte de Joseph Smith em 1844, o McLellin aceitou a sucessão de Sidney Rigdon, que foi apontado como, né, o sucessor de Joseph Smith na liderança da igreja. Com isso, o McLellin garantia uma cadeira ali no quórum dos 12 apóstolos na organização do Sidney Rigdon. É aquilo, né? Aquele jogo de poder, né? Cada um tenta coletar o máximo de influência e vê quem ganha, né? Quem ganhou, no caso, foi Brigham Young. Sidney Rigdon não ganhou, então o McLellin, em 1847, se juntou então a outro grupo que se denominavam também Igreja de Cristo. E estavam dizendo que quem deveria assumir a igreja deveria ser o David Whitmer. Eles estavam alegando aí que David Whitmer tinha sido chamado por Joseph Smith para ser o seu sucessor em julho de 1834. Essa organização da igreja, né, também não deu muito certo, então o McLellin pulou para outra organização, era a organização do James Strang. Então, anos para frente, ali em 1869, o McLellin já tinha abandonado qualquer tipo de organização religiosa, mas ali em 1880 ele ainda tinha declarado que ele acreditava ainda no Livro de Mormon. E 3 anos depois ele faleceu, em 1883, em Independence, Missouri. O McLellin, enquanto ele era membro da igreja, ele escrevia diários, né? Pois é, ele tinha bastante anotações, escrevendo no diário vários dos pensamentos das ocasiões, acontecimentos. Por causa de ele ter sido um grande líder na igreja, né, e ser uma imagem bem controversa, muitos historiadores, né, inclusive membros da igreja, tinham muito interesse em conseguir encontrar essas anotações do McLellin. E aí que entra o nosso personagem conhecido já, né? A gente não citou ele, não fez um episódio ainda sobre ele, mas Mark Hoffman. Pois é, ele vai aparecer daqui a pouco, né? Daqui a alguns episódios a gente vai retomar o assunto do Mark Hoffman. Mas, né, o Mark Hoffman basicamente ele falsificava alguns documentos antigos da igreja e tentava fazer com que eles fossem o mais convincentes possível. O último trabalho do Mark Hoffman era os diários do William McLellin. Então, nos anos 1980, o Mark Hoffman declarou que ele tinha encontrado os diários do McLellin. E o Mark Hoffman declarou que o conteúdo desses diários eram vergonhosos para a igreja Sud. Isso fez com que a igreja tivesse interesse em comprar esses documentos. O que será que ia acontecer com esses documentos? Mas, né, infelizmente, a história teve uma mudança aí, que a gente vai ver mais pra frente, quando a gente falar sobre Mark Hoffman. Bom, depois desse bafafá todo aí do Mark Hoffman, a igreja deu uma conferida nos arquivos secretos dela e descobriu que eles já tinham esses diários do William McLellin. Eles tinham adquirido esses diários lá em 1908 e tinham esquecido que eles tinham. Eu até imagino que seja verdade isso, porque, né, não era digitalizado, não era uma coisa muito organizada. Eu imagino sim que eles tinham muito material que não tinham nem ideia que estava lá. Com isso, né, descobrindo então que eles tinham esses materiais, esses diários do William McLellin, então a igreja providenciou de que fossem publicados. Então, em 1994, foi publicado um documento chamado Os Diários de William McLellin, de 1831 até 1836, e também foi publicado um outro material chamado The William McLellin Papers, que inclui todos os materiais coletados do William McLellin desde 1854 até 1880. Esse material foi publicado em 2007. Só que a igreja reorganizada Sud, que é a igreja da Emma, né, deu uma olhadinha nesses materiais e falou: tá faltando coisa aqui. Pois é, lá em 1920... a igreja da Emma tinha umas fotos dos diários do McLellin e viram que estava faltando coisa ali. Agora, bom, uma questão ainda voltando ali para a história do Mark Hoffman, ele produzia material falso para conseguir levantar uma grana, né? Ele achou então que se ele conseguisse produzir o diário do McLellin, ele ia conseguir levantar muita grana com isso.
Ele já tinha produzido bastante material, a gente vai ver isso, né, com detalhes num outro episódio, mas ele já tinha produzido bastante material para a igreja e chegou nesse ponto em que ele falou, cara, eu tenho o diário do McLellin. E aí historiadores da igreja começaram a falar, cara, talvez esse cara seja um falsificador, talvez ele não tenha, mostra aí pra gente. Ele precisava de tempo para poder produzir isso e para ganhar tempo, né, ele cometeu alguns deslizes fatais. Mais pra frente, depois que o Mark Hoffman foi preso, a polícia pediu para que então fosse levantada uma investigação e que a cúpula da igreja foi convidada a fazer um inventário completo dos cofres e listar todos os documentos que o Hoffman já tinha passado para eles. Nessa investigação, durante o curso desse inventário, a cúpula da igreja descobriu que eles já tinham, que surpreendente, nós já tínhamos a coleção dos diários do McLellin, olha só, estava aqui nos nossos arquivos, desde 1908. Que coisa, né? Agora sim, uma questão que eu levanto sobre isso. Por que eles começaram a desconfiar do Mark Hoffman? Será que eles já sabiam que eles tinham os diários do McLellin e fingiram que não tinham? Por que eles fingiriam que não tinham? Por que eles não publicariam todo o diário? Ficaria faltando coisa. Então, quando a gente vai dar uma olhada lá no Investigações Sud, o blog Investigações Sud, eles levantam uma conclusão sobre isso. Eles dizem que a liderança da igreja já sabia que tinha esses documentos, descobriu que o Mark Hoffman estava mentindo quando ele alegou que tinha esses diários. Mas como a igreja não podia citar, a gente já tem isso, para não vir a público de que eles tinham documentos escondidos, eles preferiam então manter a imagem pública da igreja em vez de prender Mark Hoffman como um falsificador. Porque se eles tinham as provas, seria fácil deles prenderem o Mark Hoffman. E o que aconteceu? Mark Hoffman acabou cometendo alguns crimes contra a vida de algumas pessoas nessa tentativa de enrolar a igreja. Então, claramente, a igreja poderia ter evitado esses assassinatos se eles tivessem simplesmente sido honestos em relação a eles já terem esses documentos. Bom, o nome do McLellin não é um nome conhecido na igreja. Eu, como membro da igreja, nunca tinha ouvido falar. A primeira vez que eu ouvi foi quando comecei a investigar a história da igreja e foi uma das histórias assim, mais marcantes. Não tinha ouvido falar do Mark Hoffman até então, nem do William McLellin. Bom, com a publicação então desses diários, desses documentos do McLellin, a gente consegue entender um pouco o porquê que ele saiu da igreja. Então, nos diários dele, se a gente for resumir o que ele diz lá, por que eu saí da igreja, as motivações, ele fala ali, a ideia não bíblica de 2 sacerdócios, falou, cara, sacerdócio arônico Melquisedeque nunca vi na Bíblia. Também, bom, eu não vou contestar aqui as coisas que ele fala, tá? A gente só vai citar. A história duvidosa de que o sacerdócio foi restaurado por anjos, que o McLellin diz que nunca ouviu falar disso. Também ele não concordava com a retirada do nome Cristo no nome da igreja, em 1834. Eu não vou lembrar quais foram os nomes que a igreja teve, eu sei que ela mudou de nome, mas aqui pelo que ele está dizendo, então, em 1834 eles tiraram o nome Cristo da igreja, então ele não gostou disso. McLellin também não gostou da grande revisão do Livro de Mandamentos, então Doutrina e Convênios ia ser publicado pela segunda vez. Primeiro era Livro de Mandamentos, daí quando foi ser republicado pela segunda vez, já mudou de nome para Doutrina e Convênios. Ele não gostou das alterações que foram feitas. O McLellin também reclama da ausência de qualquer dom divino no templo de Kirtland. Ele cita os acontecimentos dentro do templo como uma orgia de bêbados. Outra reclamação na lista dele é o escândalo do banco Kirtland Safety Society. Outra motivação também para ele abandonar a igreja, ele cita o fracasso do acampamento de Sião. O McLellin fala assim, cara, Joseph Smith recebia a revelação de Deus que falava para a gente viver em paz e agora ele recebe a revelação de que a gente tem que entrar para a guerra. E outra motivação também dele ter abandonado a igreja foi a forma que os danitas expulsaram os dissidentes do Missouri.
Bom, então, né, com essa história aí do McLaren, fica claro que, cara, né, se a gente tinha dúvida até então, depois de todos esses episódios, né, se a gente tinha dúvida de que a igreja, de fato, compra e esconde documentos oficiais sobre a história dela, bom, agora a gente começa a ter um pouquinho mais de certeza sobre essa questão. Por exemplo, um dos materiais conhecidos do McLaren são as cartas que ele trocava com o Joseph Smith III. Nessas cartas, né, conhecidas como Cartas do McLaren, ele conta que a Emma tinha confirmado essa história, né, de Joseph Smith estar envolvido com a Fanny Alger, né? Então, muito desse caso aí do Joseph com a Fanny Alger foi relatado pelo McLaren nessas cartas, né? Ele fala sobre os detalhes, fala, cara, né, teu pai estava lá, né, e a tua mãe encontrou eles lá no celeiro. A situação ficou tão feia, né, que o Sidney Rigdon, Frederick Williams e o Oliver Cowdery tiveram que intervir nessa situação. Agora, só para a gente finalizar esse episódio, a gente vai finalizar com uma questão aqui, olha, muito interessante. Eu fui para o site oficial da igreja para dar uma olhada no que eles falam sobre o William McLaren. Então, eles têm, né, você vai lá, site oficial da igreja, coloca, né, na lupa, William McLaren, você vai encontrar. Eles citam toda a história do jeito que a gente viu aqui, né, fez tal coisa, até chegar a um ponto ali, né, então, dezembro de 1832, o McLaren foi excomunhado da igreja por razões desconhecidas, cara. Bom, a igreja tem um monte de documento. Ela não sabe por que o William McLaren foi expulso da igreja em 1832. Tá bom. Aí depois ele foi chamado, voltou para a igreja, foi chamado como membro do Quórum dos 12 Apóstolos. E então daí eles dizem ali, em 1838, ele foi excomungado da igreja novamente, depois de ter se juntado a várias facções de perseguidores da igreja. E é isso. E é isso, pessoal. Acabou os comentários sobre o McLaren. Né, falar sobre a primeira excomunhão dele, eles fizeram questão de colocar, né, sobre razões desconhecidas. Por que eles não colocaram as razões que o McLaren saiu da igreja na segunda vez, quando ele era membro do Quórum dos 12 Apóstolos? É engraçado como a igreja manipula as informações. Então, basicamente, eles colocaram porque ele se juntou a um grupo de perseguidores da igreja. Ok, é verdade. Por que não é interessante colocar a motivação dele de ter entrado para esse grupo? Nem citaram a situação ali do Mark Hoffman. Cara, se você vai produzir ali um artigo sobre o William McLaren, cara, essas duas informações são muito relevantes. Assim a gente vai vendo, né, qual a explicação do porquê que membros da igreja ficam tanto tempo lá sem saber realmente como as coisas aconteceram. Porque, né, primeiramente, a gente é proibido de pesquisar isso em materiais não oficiais. E quando a gente pesquisa em materiais oficiais, a história vem totalmente diferente da realidade, né? É mostrado totalmente só o lado da igreja e o outro lado é esquecido, é apagado. E assim a gente vai vivendo nessa ignorância eterna. Bom, a gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.